Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa videoaula de hoje, retas paralelas e proporcionalidade. Vamos aprender na aula de hoje como utilizar o Teorema de Tales na resolução de problemas, alguns do nosso dia a dia, outros da própria matemática. Então, vamos começar aqui falando a respeito de segmentos proporcionais. Então, dizemos que as medidas de 4 segmentos, AB, CD, EF e GH, nessa ordem, formam uma proporção quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão entre as medidas dos dois últimos. Ou seja, quando eu comparar aqui os dois primeiros segmentos, AB e CD, então AB sobre CD, tem que ser igual a EF sobre GH. Então, quando essas razões apresentarem o mesmo resultado, eu tenho certeza que esses segmentos são proporcionais. Uma outra forma também de descobrir essa proporcionalidade é a multiplicação em x aqui. Se eu pegar o valor de AB e multiplicar por valor de GH, tem que ser o mesmo resultado da multiplicação do segmento CD pelo segmento EF. Um exemplo, verifique se os segmentos AB, CD, EF, GH nessa ordem formam uma proporção, sabendo que o AB vale 30, o CD vale 5, o EF vale 36 e o GH vale 6. Então, para verificar se esses segmentos são proporcionais, basta nesta ordem formarem uma proporção. Então, o que seria a proporção? 30 sobre 5 igual a 36 sobre 6. Então, nós verificamos aqui que 30 vezes 6 é a mesma coisa que 5 vezes 36. Ambas as multiplicações resultam em 180. Portanto, os segmentos nessa ordem são proporcionais. Uma outra maneira também seria simplificar as razões. Então, 30 sobre 5, 30 dividido por 5, resulta em 6. O mesmo resultado de 36 dividido por 6, que também dá 6. Então, 6 igual a 6, os segmentos são proporcionais. E num plano, retas paralelas são retas que não têm ponto em comum. 3 ou mais retas paralelas entre si formam um feixe de retas paralelas. Uma transversal é uma reta que intersecta duas ou mais retas paralelas. O que é isso? Na verdade, isso daqui vem a ser o quê? Um feixe de retas paralelas. Olha só. Então, eu tenho aqui as retas A, B, C e D, que são retas paralelas. Ou seja, elas não possuem nenhum ponto em comum. Essas retas em vermelho aqui, que é a reta R e a reta S, são conhecidas como retas transversais. As retas transversais com as paralelas, elas vão se cruzarem e vão formar pontos, como vocês podem observar. Ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F, o ponto G e o ponto H. Esses pontos eles vão formar segmentos de retas. E esses segmentos de retas formarão proporções. E essas proporções é o que nós iremos estar estudando aqui. Então veja bem, quando um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, as medidas dos segmentos determinados em uma das retas transversais são proporcionais às medidas dos correspondentes segmentos determinados na outra. Ou seja, se eu comparar aqui o segmento AB, eu posso comparar com o segmento EF. Posso comparar o BC com o FG. Posso comparar o CD com o GH. Posso comparar o segmento AC com o segmento EG. Posso comparar a medida do segmento BD com FH. Posso comparar o segmento AD com o segmento EH. Então, são várias formas que eu tenho para desenvolver essa comparação, que é conhecida como Teorema de Tales.
Então, por exemplo, o AB posso fazer sobre o BC, daí o EF sobre o FG. Então, o AB está para o segmento BC, assim como o segmento EF está para o segmento FG. O segmento BC está para o segmento CD, assim como FG está para o segmento GH. O segmento AB está para o segmento AD, assim como EF está para EH. Então, eu tenho várias formas de comparar aqui os segmentos. Por exemplo, ó, BC sobre AD, FG sobre EH. Então, são várias proporções que eu tenho, de modo que eu possa resolver assim algumas situações. Por exemplo, como é que eu faço para determinar o valor de x e de y nesse feixe aqui de retas paralelas aplicando o teorema de Tales? Bom, primeiramente, nós temos aqui os segmentos que são proporcionais. Eu sei que o segmento AB é proporcional ao EF, assim como o BC com o FG, o CD com o GH. Porém, eu posso escolher, né, os segmentos que eu vou estar trabalhando. Por exemplo, se eu pegar aqui o AB sobre o BC, eu posso comparar com o EF sobre o FG. Então, ou seja, eu posso fazer 6 sobre 10 igual a 9 sobre y, como está no exemplo aqui. Como é uma proporção, multiplicamos os valores em cruz e chegamos ao resultado final 15. Para descobrir o valor de x, eu posso fazer o segmento AB sobre o segmento CD da mesma forma na outra transversal, EF sobre GH. Então, 6 comparando com x, 9 comparando com 21. Então, 6 está para x, assim como 9 está para 21. Multiplico os valores em cruz aqui e vou chegar ao resultado final 14. Uma outra situação que aparece o teorema de Tales é nesse tipo de exemplo aqui, ó. 3 terrenos com frentes para as ruas A e B, né, estão representados na figura abaixo. As divisas entre os lotes são paralelas entre si e perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 54, 72 e 90 metros. Sabendo que as frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A, para a rua B, medem juntas 240 metros. Então, de novo a informação. Sabendo que as frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua B medem juntas 240 metros, determine o valor da frente de cada lote para a rua A. Então, vamos lá, voltando aqui a informação. Eu tenho, então, os 3 lotes, o lote 1, o lote 2 e o lote 3, as frentes para a rua B, as frentes para a rua A, e o que ele quer saber é qual o valor aqui da frente de cada lote para a rua B. Agora, como que a gente faz, então, para calcular isso? Vamos lá. Ele deu que a informação aqui, que as frentes, né, para a rua B, quando somadas, resultam em 240 metros. Então, da mesma forma que eu tenho essa adição, eu vou adicionar as frentes aqui para a rua A. Então, eu vou somar o 90, o 72 e o 54, que dá 216. E eu vou chamar, então, essas frentes desconhecidas com uma letra. Então, para o lote 1, vou chamar de x, o lote 2, y, e o lote 3, vamos chamar aqui de z. E aí, nós vamos aplicar, então, o teorema de Tales para resolver, então, essa situação. Como que nós fazemos? Sempre assim. Como eu tenho a soma de um lado da rua, eu calculo a soma do outro lado. Então, ele me forneceu que a soma aqui era 240. Somei o 90, o 72 e o 54, que deu 216. Se de um lado, se numa transversal, eu tenho valores 90, 72 e 54, no outro, eu também preciso ter esses valores proporcionais. No caso, x, y e z. Vamos pegar aqui o lote 1.
Como que eu faço para descobrir o valor de x? Eu pego o 216, comparo com o 54, assim como o 240 comparado com o x. Então, 216 está para 54, assim como 240 está para x. Multiplicando em cruz aqui, 216 vezes x igual a 54 vezes 240, chegamos aqui ao valor de 60. Então, a frente do lote 1 para a rua B mede 60 metros. Como que eu faço para descobrir a frente do lote 2? Da mesma maneira, pego 216, comparo com 72, no 240, compara com o y. Então, veja bem, 216 está para 72, assim como 240 está para y. Dessa forma, multiplicamos em cruz aqui as proporções, efetuando os cálculos, chegamos ao resultado de 80. Para o lote 3, eu vou comparar da mesma forma. Pego 216, compara com 90, o 240 compara com o z. Então, 216 está para 90, assim como 240 está para z. Multiplicamos em cruz essa proporção, efetuando os cálculos, vamos chegar aqui ao resultado de 100. Então, sempre que eu tenho uma situação como essa, ele forneceu aqui, então, o valor da soma das frentes de cada lote para a rua B, que deu 240. Então, tem que fazer o quê? Somar os valores das frentes dos lotes para a rua A, que nesse caso deu 216. E comparar, né, a soma com o valor de cada frente. Então, se eu pegar a soma da rua A com o lote 1, soma da rua B com o correspondente na frente aqui, que é o x. Então, o que acaba acontecendo? Sempre você compara a soma com o valor do segmento. Então, se eu comparei aqui 216 com 54, eu vou comparar do outro lado o 240 com o x. Se eu tenho 216 comparando com 72, o 240 eu comparo com o y. O 216 comparado com 90, 240 comparado com o z. Aí você vai encontrar exercícios para serem resolvidos no livro didático, da página 61 à página 63, e no caderno de atividades da página 31 à página 33. Trabalhe então esses exercícios, volta aqui o vídeo, pausa nos exemplos, analisem os cálculos, são exercícios bem parecidos, tá? Ótima semana, bons estudos para você!